Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez estamos aqui hoje, né? Eu coloquei aí Sexta Teológica, porque estava discutindo com o pastor João aqui exatamente o tema que a gente vai falar. Como a gente vai falar de dois concílios, eu vou dar ênfase no tema ao concílio de Nicéia depois, né? E também ao concílio de Jâmina. E eu gostaria de falar com vocês sobre esse assunto. É um assunto muito interessante e vale a pena considerarmos, tá bom? Bom, vamos dar uma boa noite aí a todos os presentes que já estão chegando. A sua pergunta é bem-vinda. Como que eu pretendo fazer essa aula hoje? Eu pretendo fazer essa aula da seguinte maneira: 30 minutos de explanação, né, do material geral, e depois mais 30 minutos entre a segunda linha de explanação e perguntas, né? Porque aí a explanação vai entrando dentro das perguntas. As perguntas devem ser feitas dentro do tema. Por exemplo, nós estamos discutindo o concílio da igreja, vai entrar a questão da triunidade de Deus. Então você não pode, por exemplo, falar assim, eu quero saber sobre o sábado. Não, nós não estamos discutindo o sábado. Nós estamos discutindo o concílio. Estamos discutindo um assunto que foi discutido no concílio. Vamos deixar combinado assim? Eu vou pedir, inclusive, aos moderadores que, por favor, vocês não precisam apagar diretamente a mensagem de quem fizer uma pergunta fora do tema. Não precisa. Pastor João, eu acho que o seu WhatsApp, se ele estiver aberto no seu computador, ele está dando um retorninho para nós aí de notificações. Já cancelei aqui. Eu fui verificar se era o meu, mas não era, não. Então, pessoal, vamos fazer assim. Então, eu vou pedir aos moderadores que, por favor, quando alguém fizer uma pergunta que está fora do tema, então, amorosamente, vocês podem avisar a pessoa que o tema é sobre o assunto dito, tá? Se a pessoa insistir, aí então vocês bloqueiam por 300 segundos e fica tudo mais fácil para todo mundo, tá? Porque o ideal do chat, né, pelo menos eu ainda penso no país ideal, né? Eu ainda penso no país ideal, onde as pessoas participam no chat em cima do assunto que está sendo tratado. Eu ainda penso nisso. Mas, infelizmente, no Brasil, o pessoal não entendeu muito bem essa história ainda. O pessoal acha que chat é, muitas vezes, para pôr seu ponto de vista, para aparecer, sei mais o quê. Então, fica aquele rolo no chat, tá bom? Então, eu gostaria de deixar isso aí já claro para vocês. Durante o momento que eu desaparecer, o pastor João estará fazendo a explanação do assunto. Havendo algum tipo de informação que eu ache relevante, eu apareço aí e continuo junto com vocês. Então, vamos trabalhar. Já quero dar uma boa noite ao pastor João. Pastor João, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Espero que o CACP esteja prosperando. Queria que o senhor, ao se apresentar, porque tem muita gente nova no canal. Nós já estamos indo para 22 mil seguidores aqui no canal. Cada dia gente nova entrando, graças a Deus. Queria que o senhor aproveitasse e falasse um pouquinho aí sobre o CACP, o que é que o pessoal pode esperar do CACP, né? Eu, inclusive, essa semana teve um irmão que me mandou uma mensagem perguntando sobre se Deus opera através de uma organização religiosa. Eu peguei um artigo do CACP, que eu já conhecia ele antes, mas eu dei preferência, tinha uns 4 sites na internet com o mesmo assunto. Eu dei preferência ao CACP e compartilhei para que esse irmão veja. E na nossa lista de transmissão, essa semana, eu vou compartilhar com todo mundo, para todo mundo ler. Então, fala um pouquinho para a gente aí do CACP, o que o pessoal pode esperar encontrar no CACP, por que o CACP é confiável, contatos e assim por diante. Fica à vontade. Pastor Edson Reis, primeiro, boa noite, graça e paz ao senhor, aos ouvintes e telespectadores do canal. Deus abençoe a todos aqui. E dizer para vocês que o cacp.org.br já está no ar desde 1998. Então, nós temos uma história aí de credibilidade, de trabalho de pesquisas. Nós fizemos parte de vários projetos, entre eles a Bíblia Apologética do Instituto Cristão de Pesquisas. Então, nós estamos à disposição a todos aqueles que querem informações apologéticas. Legal, então tá aí, pessoal. Então, você que deseja, cita aí pra gente o site aí do CACP, pastor, por favor.
www.cacp.org.br. E o nosso canal, que você já conhece, é o CACP Vídeos, e dizer ao pessoal aqui do canal do JW, né, do JWR, que vocês estão muito bem assistidos com relação ao assunto aqui proposto, que é Testemunha de Jeová. E nós estamos, como esse vídeo vai ser retransmitido no canal do CACP, solicitando aos nossos usuários, aos nossos telespectadores, para que eles venham aqui no canal JWR e se inscreva também. Muito obrigado, pastor João. O pessoal está falando que está com um pouco de eco. Eu estou sentindo eco também. Pode ser por causa de mim. Fala um pouquinho mais aí, pastor. Dá o telefone do CACP ou o site, que eu vou prestar atenção se vai parar o eco aqui agora. O WhatsApp do CACP é 17 98817 8448. 17 98817 8448. Eu não senti eco agora não, viu? Legal. O eco aí é porque eu estou sem fone de ouvido. Mas quando eu falo, aparentemente não tem eco. Não. É isso aí. Então tá ótimo. Bom, então na hora que o pastor estiver falando, eu vou diminuir o meu eco. Pastor, eu vou diminuir o meu som, aí fica facinho. Pastor, vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre o Concílio de Jâmina. Por que é interessante a gente falar sobre esse assunto? É interessante falar sobre esse assunto porque o Concílio de Jâmina é um concílio farisaico, onde existe ali uma ratificação dos livros do Antigo Testamento, sendo que Jesus e os seus apóstolos praticamente já os haviam ratificado. Então, quer dizer, ficou muito fácil para os judeus ali trabalharem quais eram os livros canônicos e quais não eram. Então, eu gostaria que o senhor explicasse aí para o nosso público o Concílio de Jâmina, o que é, por que se deu, como se deu e qual a importância dele para nós. E, nesse caso, eu desapareço aqui e também vou ouvir para não dar eco. Tá bom, pastor. Bem, serei breve aqui. Não tem muito o que se falar desse concílio, deixar aqui bem claro para os nossos usuários aqui do canal, porque ele foi um concílio que tem muita bruma, muita obscuridade sobre ele. Como o pastor já falou, foi um concílio liderado pelos fariseus. Um dos rabinos que orientou esse concílio foi o rabino Isidor Kaufmann, acho que é assim que pronuncia, e ele foi feito, como está já dito aqui, no século I, o início do século II, tá certo? E a ideia foi ratificar os livros do Velho Testamento. Inclusive, foi uma resposta à questão da igreja cristã, que já estava desvencilhada do judaísmo, e para os cristãos, as cartas apostólicas e os evangelhos, olha, vejam, este concílio tem uma coisa muito legal. Eles vão tentar fazer algo que para os cristãos já estava praticamente feito. Isso aqui eu achei muito interessante quando eu estudei sobre esse concílio. Então, a ideia de quem propôs o concílio era justamente trazer segurança para os judeus, como os cristãos já tinham essa segurança. Porque já no início do século II, os cristãos já falavam dos seus livros que eram certos para a igreja. Claro que isso vai ser canonizado bem mais para frente, ou vai ser, vamos dizer assim, declarado, o livro História Eclesiástica vai explicar direitinho isso, vai ser declarado quais os livros canônicos, etc. e tal, mas já no século I para o século II, os cristãos comentavam sobre as suas cartas, sobre os seus evangelhos, sobre os seus livros, que eram, na visão deles, já padrão para a igreja, canônicos para a igreja. Eu quero ler para vocês aqui, eu achei aqui uma informação na Enciclopédia Bíblica Internacional, e diz o seguinte, acompanhem comigo aí. De acordo com as tradições preservadas na Mishnah, 2 conselhos de rabinos judeus foram realizados entre o ano 90 e 118 da era cristã, respectivamente, com Jâmina, não muito longe a sul de Jope,
a costa do Mediterrâneo, em que os livros do Antigo Testamento, principalmente Eclesiastes e Cânticos, foram discutidos e ratificados em sua canonicidade. O rabino Gamaliel II provavelmente presidiu esse conselho. Rabi Akiba foi o chefe do conselho. O que realmente foi determinado por este sínodo não foi preservado para nós com precisão, mas por muitas autoridades. Pensa-se que a grande polêmica que vinha acontecendo há mais de um século entre as escolas rivais, judaica Hillel e Shammai, tinha sido agora trazida a um fim, e que um cânon foi totalmente restrito aos 39 livros, no caso do Velho Testamento. Talvez haja razão em dizer que, em Jâmnia, os limites do cânon hebraico foram oficialmente e finalmente determinados por autoridades judaicas. Não que a sanção oficial criou a opinião pública, mas, no entanto, a confirmou. Isso é o que está na Enciclopédia Bíblica Internacional. Depois eu mando a fonte aí para quem quiser. Também, na Wikipedia, nós vamos encontrar as informações aqui que eu falei, que eu citei aqui, né, que seria um concílio realizado no século II. Um dos rabinos que coordenou é esse Isidor, tá ok? E há os que contradizem esse evento, alguns como o próprio Jacob Neusner, que é um historiador que eu já citei em outros vídeos que eu fiz. Ele publicou alguns livros entre 1987 e 1988, sustentando que a noção de um cânon bíblico no judaísmo rabínico não foi preeminente no segundo século, nem mesmo mais tarde, que, ao contrário, o conceito de Torá foram alargados para incluir a Mishnah, a Tosefta, Talmud e Midrashim, ou Midrashim, tá ok? Isso aí é o Jacob Neusner, que é um grande historiador, que fala sobre isso. Eu prefiro ficar com a visão mais tradicional a respeito do Concílio de Jâmnia, porque ela nos dá uma certa historicidade do fato da rivalidade que aconteceu entre cristianismo e judaísmo. Então, diante dessa rivalidade, houve uma necessidade dos judeus ali se reunirem nessa cidade palestina, bem a sudoeste ali da Judéia, ou da Palestina, como queira, aonde eles resolveram, então, confirmar os 39 livros do Velho Testamento, ou os 22 livros, né, que é dividido de um jeito diferente, mas são os livros que nós temos na nossa Bíblia. Lembrando que a Septuaginta, por exemplo, que foi confeccionada no século III a.C. pelos Ptolomeus, que são os reis, os governantes gregos do Egito, eles chamam ali os 72 eruditos judeus, ou escribas, e eles vêm, fazem a tradução do hebraico para o grego. Essa Septuaginta já seria praticamente a confirmação dos livros que os judeus tinham como livros certos, livros que eram usados corriqueiramente, cotidianamente por eles. Então, a própria Septuaginta, enquanto documento que foi usado na época de Jesus, inclusive pelos próprios judeus, corrobora já a canonicidade dos 39 livros do Velho Testamento. Pastor, eu não estou te ouvindo, tá? Eu não estou ouvindo o senhor, pastor Edson. Isso, agora sim. Agora sim. Então, pessoal, um detalhe interessante aí, além disso que o pastor João mencionou, é o seguinte, que tudo aquilo que vai ser canônico, ele tem que passar pelo teste de canonicidade. Então, por exemplo, os livros do Novo Testamento também passaram pelo teste de canonicidade, conforme nós vamos perceber mais à frente e em que concílio isso ocorreu. Lembre-se, o concílio de Jâmnia, ele ocorreu por volta do ano 91, 92, depois de Cristo, tá? Alguns dizem que não foi apenas uma ratificação do que já tinha, mas foi sim, foi. Apesar deles terem desenvolvido alguns critérios para se deixar o livro
à vista na canonização. Quais eram os critérios? Primeiro, o livro tinha que ter sido escrito em hebraico. Tá? O segundo, ter sido escrito dentro do território palestino. O terceiro, ter sido escrito até a volta do exílio da Babilônia. E o quarto, estar de acordo com a Torá. Então, uma vez que o livro ele estava dentro desses padrões, então esse livro ele era aceito como canônico. Agora, vejam, pessoal, como o Espírito Santo de Deus ele trabalha nessas questões, porque exatamente os 39 livros, né, que havia citação de Jesus, dos apóstolos, são os 39 livros que são ali, então, eleitos no Concílio de Jâmina como sendo os livros canônicos. Isso nos faz lembrar aquilo que o apóstolo Paulo disse, que aos judeus pertenciam as proclamações das palavras sagradas. Vejam, porque talvez se ele fosse ratificado apenas pelos cristãos, imagine então o problema que já tinha entre judeus e cristãos. Mas não, ele foi citado por Jesus, pelos apóstolos, todos eles, sem exceção, e, ao mesmo tempo, ele é ratificado 60 anos depois da morte de Jesus pelos próprios fariseus. Então isso é muito legal. E o fator que o pastor João também disse que já vinha lá desde a Septuaginta, esses livros como sendo canônicos, não se aceitando os livros apócrifos ou pseudepígrafos da época, tá bom? Bom, espero que você tenha entendido sobre esse concílio. Isso daqui nos dá mais confiança para acreditarmos na palavra de Deus. Tá Olha, legal? Pastor, duas coisas relevantes aí nisso tudo que nós falamos. Primeiro, o concílio nasce de uma reverência, de um respeito que a própria igreja cristã tinha pelos seus escritos. Então, a igreja, já no primeiro para o segundo século, já tinha lá os seus livros que ela considerava como os livros que eram sacrossantos para ela, que era canônicos para ela. Vamos canonizar mais para frente. Mas já tinha uma lista de livros ali, e isso obrigou os próprios judeus a fazer a sua própria lista e colocar como um documento aí. Ou seja, nós temos duas coisas positivas aí. Primeiro, que esse concílio ele vem como uma resposta aos cristãos, que já mesmo, antes mesmo do concílio que canonizou os livros, já tinham a sua diretriz os livros que eram canônicos. E segundo, eles vão canonizar justamente os livros que os cristãos usavam como fidedignos, como canônicos, como espirituais, como verdadeiros. Então, confirma duas coisas para o lado positivo do cristianismo. Como você disse, é um concílio que foi importante para os cristãos. Vai confirmar que já rodava naquele tempo uma lista de livros que para os cristãos era santo, era canônico, e eles vão, quando vai fazer essa confirmação, eles vão simplesmente corroborar com os 39 livros que nós já temos em nossa Bíblia. Opa, legal, excelente. Bom, pessoal, então, feito isso, a gente já entendeu a questão do Concílio de Jâmina, tá aí para você. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Concílio de Nicéia. Eu sei que não vai dar tempo da gente falar tudo, o tempo voa, né? Mas a gente vai tratar um pouquinho. O primeiro ponto que a gente precisa começar compreendendo é o seguinte, pessoal. Algumas seitas unicistas, seitas unitaristas, dizem que o conceito de trindade ou triunidade foi algo inventado ali no Concílio de Nicéia. De jeito nenhum. Esse é um ponto muito importante. Então, eles acusam os cristãos de terem inventado esse conceito. Só que no ano 198 a 202, Tertuliano, ele cunha pela primeira vez a palavra trinitas. Né? Nenhuma das suas discussões apologéticas, eu não vou me lembrar aqui se foi contra Práxias, Tertuliano, ele cunha a palavra trinitas, dando a ideia
de uma triunidade de Deus. Isso são 123 anos antes do Concílio de Nicéia. Então, eu vou passar para o pastor João, ele vai explanar para a gente, com vagar, com calma, o Concílio de Nicéia. Talvez hoje a gente consiga colocar os tópicos do concílio, não vai dar para a gente chegar muito. E um ponto que eu acho muito interessante é assim, que é um outro assunto legal. Né? O pessoal diz que Constantino fundou a Igreja Católica no ano 309, tá? Só que, quando a gente estuda antes do ano 309, nós já tínhamos bispos trabalhando pela igreja. A igreja ela era composta de unidades autônomas, não é? Em cada região. Então tem tudo isso daí para você poder compreender, para que você junte aí as peças, para você não cair nesse erro sectário. Bom, vamos ouvir o pastor João aí com uma explanação geral do Concílio de Nicéia, porque na semana que vem nós vamos ter que voltar e vamos ter que passar aí umas 3, 4 vezes trabalhando os tópicos do Concílio de Nicéia para você entender que você foi enganado pela sua Santa Seita. Tá bom? Bom, Fica à vontade, pastor. Então, agora as testemunhas de Jeová vão cair da cadeira. Você que é testemunha de Jeová, que está assistindo aqui esse nosso debate, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, segura firme na cadeira, porque agora você vai cair da cadeira com a informação que eu vou te dar. Quem quiser o material bibliográfico de onde eu tirei essa informação, que é o livro História da Teologia Cristã, do Roger Olson, eu tenho o PDF do livro mais antigo dele. Se alguém quiser me chamar aí no particular, depois no privado, eu te mando o PDF, tá? Que tem todas essas informações. Então vamos lá. Quando o imperador Constantino ele ascende ao poder, em primeiro lugar, eu não sou daqueles que satanizam Constantino. Eu vejo nele alguém que Deus usou, como Deus usou Dário, como Deus usou Ciro, como Deus usou outros reis e imperadores para fazer o seu plano chegar à sua conclusão. Então, o imperador Constantino, por exemplo, ele quando chega ao poder, ele cessa o feminicídio infantil, o infanticídio, porque no Império Romano, naquele tempo, quando o primeiro filho era menina, pegava-se o bebê e enterrava-se vivo. Inclusive cristãos faziam isso, porque era uma tradição. Imagine você, eu estou numa colônia, eu sou cristão, nasce a minha mulher, tem um filho, todo mundo fica sabendo, nasce lá o bebê e a menina. Então aquela colônia entende que se não enterrar aquela criança viva, aquilo vai trazer azar para toda a colônia. Então matava-se o bebê. O Constantino vem e faz um decreto proibindo esse infanticídio. Então, ele fez muitas coisas boas. Ele preservou manuscritos, ele pediu para Eusébio de Cesareia confeccionar várias Bíblias, das quais os manuscritos chegaram inteiros para nós agora, os códices chegaram inteiros para nós agora, é da época de Constantino. Então, esse indivíduo, esse rei, esse imperador, ele teve e tem o seu valor na história, tá? Essa é a primeira questão. A segunda questão, que obviamente qualquer pessoa que estuda o fato vai entender que Constantino, ele não se converteu daquele jeito que nós gostaríamos que ele se convertesse. Isso aí a gente não vai tapar o sol com a peneira. E aí, ele começa a pensar numa estratégia, porque já na época de Constantino, mais de 50% dos romanos, tinha 1 milhão de pessoas em Roma, esse 1 milhão de pessoas já estava cristianizadas, já estavam convertidas ali à fé cristã, praticando a fé cristã. Então ele percebeu que havia no Império ali uma tendência a essa visão cristã e muitos estavam aderindo a essa fé. Os imperadores romanos, eles sempre entenderam que a religião é fator importante no processo administrativo de uma nação. Tanto é verdade isso, que a China monitora as religiões, a Rússia, a Coreia do Norte, porque ela pode ser um fator de desequilíbrio, tá? E o engraçado é que é verdade isso, porque o cristianismo vai derrubar o Império Romano.
o pacifismo que esse cristianismo traz ao Império Romano faz com que os godos, visigodos, ostrogodos e os demais bárbaros tomem conta do Império Romano. O Império Romano do Ocidente acaba caindo primeiro, o Oriente vai cair depois. Então, voltando aqui para o concílio. Ele percebeu que havia uma divisão. E havia ali um pessoal que era trinitário, porque, como disse aí o pastor com muita propriedade, o pastor Edson Reis, a questão da Trindade já estava resolvida por Tertuliano no século II. O mundo grego ainda não tinha resolvido a questão, não porque a questão realmente não houvesse sido concluída, mas é porque os escritos de Tertuliano estavam em latim. E não tinha Google Traduction, tá? Então, não tinha como fazer essa tradução rápida. Aí precisou desse concílio. Ele observou que havia mais ao norte, mais nas terras da Bretanha, onde o Império Romano nunca conseguiu dominar plenamente, havia ali já uma cristianização daquele povo. E o que aconteceu? Olha que interessante isso. Aquele povo bem ao norte, eles estavam... Só um minutinho. Amor, só um minutinho, pastor. Por favor, aí. Amor, desculpa aqui você que está nos ouvindo, tá? Porque meus cachorros querem participar da transmissão. Querem participar da transmissão. Então, veja, por que lá ao norte, essa visão ariana, que tem as testemunhas de Jeová, ela já estava dominante, essa visão que Jesus é um ser criado, é um ser divino, mas é inferior ao Pai, que não existe trindade. Por que essa visão chegou lá ao norte? Porque bem antes do concílio, esse problema já tinha sido resolvido. E Ario e os seus discípulos já haviam sido excluídos da igreja. E Ario e essa comunidade ariana, o que eles fazem? Eles saem do Império Romano, de medo lá, eles vão pregar onde não tinha ninguém pregado. Eles vão chegar bem ao norte do Império. Então, quando Constantino chega ao poder, ali essa visão já tinha tido assim um grande sucesso. Qual foi a ideia do imperador? Ele pensou, bem, eu vou unir esse pessoal aí, vou resolver, vou ajudar esse pessoal nessa celeuma aí, nesse problema, vou cooperar. E havia realmente a necessidade de resolver esse assunto, porque esse assunto já estava borbulhando ali. E o medo do imperador é que isso dividisse o império, porque a religião é muito importante para que o povo se mantenha unido e não dividido um contra o outro. E que vai acontecer isso no futuro. O que acontece? O imperador, diferente do que ensinam as testemunhas de Jeová, ou o corpo governante, ou a sociedade Torre de Vigia, ele era seguidor de Ario e de Eusébio de Nicomédia, não Eusébio de Cesareia, o que confeccionou as Bíblias, de historiador, não. Eusébio de Nicomédia, que era um bispo ariano, que era um líder ariano. Ario era presbítero e Eusébio era bispo. Então, o que acontece? Ele tem um viés para esse lado, ele pende para esse lado. E aí faz-se o concílio. Os bispos aceitaram, quiseram o concílio, promove-se o concílio, e a expectativa dele é que o concílio fosse um sucesso e que os irmãos do norte se dessem bem com os demais, com a maioria dos irmãos aqui do sul e do resto do império, e que toda a fé cristã fosse unida e fosse as mil maravilhas para, inclusive, ajudar o império. Mas apareceu um homem baixinho, um tanto afrodescendente, um tal de Atanásio, e esse camarada pegou os manuscritos, pegou a palavra nesse concílio e detonou. E fez a doutrina da Trindade ficar clara para todos os bispos, toda a liderança da igreja, e ali naquele concílio nós vamos ter, então, por vencedora a tese da doutrina da Trindade, porque já era usada pela igreja, como eu já disse, no segundo século, Tertuliano já tinha sistematizado a doutrina. E aí o que vai acontecer? Isso aqui é muito interessante. O imperador não vai aceitar, ele vai continuar sendo ariano. No final da sua vida, Eusébio de Nicomédia batiza Constantino, o imperador Constantino, e quando ele morre, um dos seus filhos vai tomar o poder, que é Constâncio.
E esse indivíduo, esse imperador provisório, que vai ser de transição, porque Teodósio vai chegar ao poder, e esse sim vai ser extremamente religioso, esse sim vai estatizar o cristianismo, e aí nós já estamos no século IV. Antes de Teodósio, então, teve Constâncio. O que Constâncio faz? Constâncio vai, prende Atanásio por quase 30 anos. Atanásio fica preso por quase toda a sua vida, ou o resto da sua vida. Por quê? Porque ele foi o defensor, o teólogo, que defendeu a doutrina da Trindade. E por um certo período de tempo, enquanto o império esteve debaixo da tutela de Constâncio, ele vai proibir que a doutrina da Trindade seja pregada. Com a ascensão de Teodósio, então, Atanásio é solto da sua prisão e a igreja restabelece a sua autoridade, e aí sim nós vamos ter a doutrina da Trindade sendo liberada novamente, porque o imperador Constantino, ou o imperador Testemunha de Jeová, como queira, ou o imperador Ariano, ele não aceitava essa visão. Tanto que foi batizado nos últimos dias da sua vida por Eusébio de Nicomédia, que era ariano. E o seu filho vai perseguir os trinitários, vai prender Atanásio, e só com a ascensão de Teodósio ao poder, a doutrina da Trindade volta a ter liberdade para ser pregada. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo aqui o canal do pastor Edson Reis, o canal aqui que é voltado para o público que foi ex-testemunho de Jeová, o que é testemunho de Jeová, não ouviu a história que eu estou te contando agora. Por que não ouviu? Porque não tem interesse em dizer a verdade. Porque isso que eu estou dizendo para vocês é a verdade. A igreja, ela passou por esse momento difícil e graças a Deus que nós tivemos sucesso nesse processo e a doutrina da Trindade, que sempre foi a doutrina da igreja, prevaleceu. Ok, pastor Edson? É isso aí. Pessoal, vejam só que interessante, então, conforme explanado aí pelo pastor João, e aí tinha um detalhe muito interessante. Funcionava mais ou menos assim. Esse debate, ele não ficou terminado 100% ali, porque, conforme disse o pastor, ainda havia algum tipo de debate, meio que teológico, meio político, só que era assim, ó, subia um imperador ao poder, ele simpatizava com a doutrina das testemunhas de Jeová. Então, o que ele fazia? Ele mandava prender quem não simpatizava. Aí, subia outro imperador ao poder, aí ele simpatizava com a doutrina correta, a doutrina da Trindade de Deus. Aí ele mandava prender o testemunho de Jeová que não queria aceitar aquela doutrina. Permita-se só uma de falar aqui na minha explanação. A ideia do Constantino, então, era unir o império. Então, o norte, que já estava arianizado, ele queria trazer para juntar-se com o resto do império. Então, a ideia era resolver a controvérsia para justamente, inclusive, anexar terras ao império, ou domínios ao império, que não estavam, digamos assim, parte, não era domínio do Império Romano, mas através do cristianismo ele pensou em trazer essas terras para uma aliança. Mas Atanásio acabou com a questão e trouxe uma explanação fantástica, e a igreja, obviamente, que já cria na doutrina da Trindade, corroborou, e os bispos foram do lado de Atanásio. Legal. Então vocês estão percebendo? Aquilo tudo que você aprendeu na brochura, deve-se crer na Trindade, é uma história recontada pelo corpo governante, porque assim, gente, quando a gente vai estudar história, uma das primeiras coisas que eu sempre tenho dito aqui é você fazer um recorte no tempo, você buscar documentos primários para que você possa compreender o assunto. Não é aquele negócio de eu acho, eu li o que fulano escreveu, porque fulano ele tem que ter base sólida em algum documento. Eu, por exemplo, eu não posso chegar aqui e escrever um livro, né, da minha cabeça. Como se o mundo fosse uma tábula rasa
e agora eu estou trazendo a verdadeira história, que foi mais ou menos o que Charles Taze Russell fez. Eu não posso fazer isso aí. Então, toda a história, ela é construída em cima da história. E a história, ela é constante. Então, quando a gente volta, né, ao quarto século, para tratar de Concílio de Nicéia, nós encontramos essa situação que o pastor João, ele coloca. A Marisa Santos está dizendo assim, por exemplo, Estevão se referindo a Jesus como meu Deus, porém o corpo governante fala e não explica isso. Na verdade, foi Tomé, né? Foi Tomé, querida. Tomé diz, né? Senhor meu e meu Deus. O corpo governante não explica porque não tem explicação. Na verdade, foi necessário, pessoal. É por isso que agora vocês estão entendendo por que eles precisaram fazer uma Bíblia para eles. Porque com a Bíblia cristã de verdade, a divindade de Jesus, a doutrina da Trindade de Deus, ela é sustentada. A gente não precisa de 1 de João 5,7 para sustentar a doutrina da Trindade. Faça ali um verdadeiro alarde com respeito a 1 João 5,7. Com certeza devem ter sido os trinitários que acrescentaram esse texto, como se fosse o único texto na Bíblia que mostra e comprova a doutrina da Trindade. Não precisava nada disso. Agora, eles sim, tiveram que fazer uma Bíblia completamente adulterada para poder sustentar a sua doutrina, porque sem a tradução do Novo Mundo, não dá para sustentar a doutrina ariana, pessoal. Não dá. E olha, nós temos, isso é um ponto muito interessante, nós temos centenas de casas publicadoras espalhadas pelo mundo. Centenas. Não é uma, não é duas. Nós temos centenas de traduções da Bíblia. E aí você vai comparar com a tradução do Novo Mundo? Só a tradução do Novo Mundo que denigre Jesus. Então, por aí já dá para você ter uma compreensão, né? Pastor, não, pastor, é que nós temos uma Bíblia no meio evangélico que ela usa a mesma fonte da tradução do Novo Mundo, que é Scott Hort, que fala, né? E eles pegam só os originais grego e hebraico, que é a NVI. Só que se você comparar a tradução NVI com a tradução do Novo Mundo, você vai ver que não tem nada a ver. Por quê? Porque eles são fiéis ao texto original, por exemplo, Novo Testamento, ao original grego. Inclusive, quem quiser aqui, eu tenho o Diaglotão, ou Diaglote, né? O interlinear da Sociedade de Vigia em inglês. Você vê lá o texto que eles usaram em grego para fazer a tradução deles, e o senhor observa que não tem nada a ver o original com a tradução. É adulteração. Qualquer pessoa com conhecimento mínimo, com noção básica de grego, pega aquilo lá e vê que é uma adulteração chula, baixa. Exatamente. O texto crítico de Wet Scott Hort, que também ele é usado por Nestle Aland, mais à frente, é o texto não só da NVI, como, por exemplo, da Almeida atualizada e de um monte de outras Bíblias modernas, que são criticadas aí pelo pessoal mais tradicional. Porém, o pastor João levantou aqui uma hipótese muito importante. Nenhuma delas, se você confrontar, concorda com a tradução do Novo Mundo. Porque a tradução do Novo Mundo, e é engraçado que no site em inglês da Organização das Testemunhas de Jeová, tem o texto grego de Wet Scott Hort. Tem o texto grego. Se você aí tem várias versões. E aí, quando você pega, por exemplo, o texto grego transliterado para inglês ou traduzido para inglês, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte: as expressões não batem nem com a tradução do Novo Mundo em inglês. Exatamente. Por exemplo, se eu não me engano aqui, 1 ou 2 Coríntios 5:20, somos embaixadores de Deus substituindo a Cristo. Isso é mentira, nenhuma Bíblia usa isso. Eles colocaram substituindo por conta própria, como fizeram diversas interpolações, fizeram diversos acréscimos na Bíblia, para que a Bíblia concorde com a sua doutrina. Mas, por exemplo, uma testemunha de Jeová que tem um pouquinho de inteligência, não precisa ser muito, só um pouquinho, um tiquinho, de nada. Se tiver 2 neurônios funcionando, entra no site em inglês da Organização das Testemunhas de Jeová, pega lá a The New Greek Bible, que está lá, que é o texto grego de o Wet Scott Hort, tá? O texto do Novo Testamento. E aí você compara com o texto em inglês da tradução do Novo Mundo. Ah, mas eu não sei inglês, Ancião. Não tem problema. Não tem problema.
Ninguém aqui é expert em inglês. Mas se você pegar o versículo, dar um copia e cola em um, copia e cola no outro, mandar no Google Tradutor, você vai ver que nada concorda com a tradução do Novo Mundo em português. Mas concorda com qualquer outra Bíblia. Porque o Ed Scott Hort, por mais iníquos que fossem, eles não tinham intenção de criar uma seita como o Russell criou. Eles adotaram o texto grego de Ed Scott Hort, texto crítico, porque eles acharam mais conveniente para si. Mas eles não são honestos nem nisso. Fica à vontade, pastor. Não, queria só concordar com o senhor, é impressionante a desonestidade. Agora, voltando para o Concílio de Nicéia, o que nós temos em Nicéia é muito claro, e quando você pega aí o brochura Deve-se Crer na Trindade, pastor, eles adulteram, eles pegam enciclopédias como a Barça, e eles adulteram, eles cortam a informação no meio. É um crime aquele folheto. Eles deveriam ser processados por usar... aquilo é fake news mesmo. Usar de maneira torta, defeituosa a informação. Eles pegam parte da informação e não concluem, porque às vezes a pessoa está explicando e no meio da explicação ela vai dizer por que aquilo que ela falou no primeiro ponto não está certo. E eles param ali no primeiro ponto. É uma vergonha aquilo, viu, pastor? É verdade. Inclusive, você que está nos acompanhando, existem alguns artigos na internet que você pode digitar assim no Google, né? Brochura deve crer na Trindade e suas contradições. Aí você vai ver que já tem um monte de gente que inclusive trouxe os textos corretamente, o texto inteiro. Eles são muito mestres em dizer assim, por exemplo, o bispo da Igreja Ortodoxa disse: não cremos na Trindade pelo fato de... Aí eles cortam, né? Não cremos na Trindade pelo fato de, por exemplo, né, numa comparação, não cremos na Trindade pelo fato de ser uma doutrina moderna ou coisa parecida, mas cremos pelo fato de ser uma doutrina que, embora não clara, aí eles cortam esse pedaço e vão lá. O bispo diz: não cremos na Trindade, pois, pontinhos, não é uma doutrina clara, né? Então eles cortam completamente. Toda seita faz isso. Se não fizer, não consegue sustentar. Porque assim, em terra de cego, quem tem um olho é rei. O pessoal que é vítima das Testemunhas de Jeová não conhece de Bíblia, não conhece de exegese, não conhece de nada. São pessoas que são vítimas mesmo. Eu tenho muita pena desse pessoal, porque eu só vim me libertar depois que eu estudei a teologia cristã, né? Inclusive, esse livro do Olsen que o senhor citou é o livro que eu estou usando como base no nosso curso de teologia. Parabéns. É o livro que eu estou usando como base. O nosso curso de teologia é os sábados à noite, tá? Bom, mas enfim, pessoal, tem muito mais para a gente falar de Concílio de Nicéia. Hoje foi uma explanação geral. Já está chegando aí às 21 horas e o Paulo Sávio já deve estar preparado lá também. Pastor João, antes de terminar, eu queria só lembrar ao pessoal que está nos acompanhando sobre o livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. A melhor obra de referência, não porque eu tenha escrito, mas a melhor obra de referência. É melhor, né, pastor? Eu tô aqui dando meu testemunho. Eu já li tudo que tem em português. Tá? A do Ezequias é muito boa também, mas ela está desatualizada. O Ezequias escreveu há muitos anos atrás. A sua está super atualizada. É hoje uma das melhores obras para a gente fazer pesquisa sobre Testemunho de Jeová. Muito obrigado. E além de contar com os QR Codes, onde você tem a facilidade de ir lá, né, no site das Testemunhas de Jeová e verificar que a gente não fala meias verdades, não. Ancião, como é que eu faço para adquirir esse livro? É simples. Você manda para mim a palavra verde para o WhatsApp 19989-905-206. 19989-905-206. Eu quero mandar um grande abraço a todos os ouvintes aí do canal do CACP, onde esse vídeo estará postado. Dizer que vocês também estão muito bem assessorados teologicamente. Quero agradecer de verdade e pedir a você que, se você não está inscrito ainda no nosso canal, se inscreva. Eu tenho certeza que você vai ter aí uma grande satisfação com o nosso material e atualização. Hoje nós fizemos um vídeo, por exemplo, pastor, sobre uma sentinela de 2022, janeiro de 2022. Nosso canal está sempre à frente em matéria de atualizações sobre TJ. Pastor João, muito obrigado
pela oportunidade de tê-lo aqui conosco. Fica à vontade de se despedir do pessoal. Muito obrigado, pastor Edson Reis. Muito obrigado aos telespectadores aqui desse canal. Parabéns aqui pelo seu trabalho, viu, pastor? E que Deus abençoe a todos. E se Deus assim permitir, se não acontecer nenhum infortúnio como aconteceu na última sexta, estaremos aqui cooperando, viu, pastor Edson? Um grande abraço. Amém. Vai ser um prazer, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe. Fica na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Pois é, pessoal, vocês viram aí como o conhecimento vale a pena? Quero agradecer aos nossos administradores, a todos vocês que estão aqui, e dizer a você que está nos acompanhando que você pode participar na nossa grande obra de dar testemunho acerca do reino de Deus, de verdade, através do nosso programa de outdoor. Se você não sabe como fazê-lo, assista os nossos vídeos aqui no canal, todos os dias, que você vai entender como nós estamos dando um testemunho cabal acerca do reino de Deus. Bom, pessoal, o Paulo Sávio está entrando agora. Vamos correndo agora para o canal do Paulo Sávio. Eu tenho certeza que o Paulo tem algo muito interessante hoje para nós. Deus abençoe todos vocês, um grande abraço. Nos vemos lá. Fiquem na paz e na graça de Jesus.